Você tá disposto a carregar o peso de 1 milhão? Seja dinheiro, seja uma pessoa, seja uma TV, seja uma viagem, sejam coisas, sejam situações, tudo tem um preço. Vocês sabem o que é homeostase? Alguém sabe o que é homeostase? Conhece o que é homeostase? Homeostase é o processo natural do nosso corpo para se manter em equilíbrio. Então, homeostase é o trabalho constante que o nosso corpo faz, é o nome que se dá a esse trabalho constante de manter o nosso corpo em equilíbrio. Então, por exemplo, qual que é a principal meta do nosso organismo? Pra fazer você ficar vivo, né? Então, o tempo inteiro o seu organismo vai trabalhar para você ficar vivo, porque senão você morre. Por exemplo, vamos lá, só para vocês entenderem. Externamente, muitas coisas acontecem, mas internamente o nosso corpo trabalha para manter o equilíbrio lá dentro para você tudo continuar funcionando. Por exemplo, se a gente cortar uma perna dessa mesa, o que vai acontecer? Ela vai cair. Então, por exemplo, vamos supor que a gente erguesse um lado a mais e colocasse uma pedra. A mesa ficaria torta, certo? O que o nosso corpo naturalmente faria? Ele faria com que as outras duas pernas crescessem mais. Eu colocaria um calço para deixar tudo junto. Ou seja, as coisas externamente mudam e o nosso corpo internamente trabalha para fazer com que tudo continue em equilíbrio. Então, por exemplo, o que acontece quando... Franciele, quando a gente tá com muito frio, o que normalmente acontece quando a gente tá com muito frio? A gente coloca a blusa. Sim. Treme. Sim, você coloca a blusa, mas se você não tiver uma blusa, o que você faz? Muito bem, muito obrigado, Franciele, pela resposta. A gente começa a tremer, certo? E por que a gente começa a tremer? É o nosso corpo, no seu trabalho de homeostase, trabalhando para que tudo continue em equilíbrio. Ou seja, você tá com frio, tá com muito frio, a temperatura tá caindo. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a tremer, porque quando ele treme, ele faz com que o seu corpo se agite, entendeu? E aumenta a temperatura corporal, e tanto quando você começa a correr, a temperatura do corpo não aumenta, os batimentos cardíacos aceleram, então ele vê que você tá em estado de inércia, você tá parado, ele fala, tem que fazer alguma coisa com esse maluco, vamos dar uma chacoalhada. Aí você começa a esquentar sozinho. Mas aí quando a temperatura é muito grande, ele começa a tremer, daí ele morre mesmo se a temperatura for muito alta, né? Vamos lá, outra coisa que o corpo normalmente faz pra manter a gente ativo. Vamos supor, quando acontece alguma coisa tá em desequilíbrio e o nosso corpo trabalha pra fazer com que isso, uma reação natural do corpo, tipo tremer. Você sabe de alguma outra? Sim, quando a pressão está baixa, ele desliga a sua visão e os músculos da perna são os que mais retêm energia e sangue. Quando a temperatura tá baixa, ele desliga os músculos da perna. Baixa, geralmente você sente tontura, fraqueza nas pernas e desliga a sua visão, porque a visão é uma das coisas que mais puxa energia do cérebro e os músculos da perna são os que mais bombeiam sangue. Caramba, Wallace, você tá... Fez medicina? Fez medicina, não, querido? Mas a pressão já caiu. É um jeito muito eficiente também de aprender, né? Na prática. Homeostase é o seu corpo trabalhando pra te manter no mesmo estado, entendeu? Você vai, troca as pernas desse tripé, você diminui uma e ele vai se ajustando pra que tudo fique certo, entendeu? Então, ou seja, ele vai se esforçando pra manter você igual. Nisso, sabendo que o nosso corpo vai se adaptar a tudo, por que é que a gente não começa a mudar as coisas? Por exemplo, vamos lá, só pra vocês entenderem. Vocês já viram sabe aquelas provas de supermercado que tipo dá o carrinho pro maluco e fala, você tem 1 minuto pra pegar tudo que você quiser. Sempre quis. Você sempre quis isso, né? Só que o que acontece? Na vida é exatamente a mesma coisa. Tem um texto na Bíblia que fala, como que é? Deixa eu pegar esse texto. Tá escrito em Mateus 9,37. Fala assim, de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, tem muita coisa pra colher, mas tem pouco cara pra pegar. Aí então você tá falando assim, pô, Thiago, mas eu não tô entendendo essa parada, você tá falando de homeostase. Então o que acontece? A Bíblia fala, grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros. O que isso quer dizer? Então só pra gente poder concluir essa questão. No supermercado da vida, todo mundo tem um carrinho. E Deus já falou pra você, falou o seguinte, parceiro, todo mundo tem um carrinho. Você pode sair correndo e pegar tudo que você quiser. Tudo, absolutamente tudo que você quiser e colocar no teu carrinho. E sabe o que é o mais louco de tudo isso? Você não tem 1 minuto. Você tem a vida inteira pra pegar tudo que você quiser. Porém, tem um preço. Qual é o preço? Você vai encher o seu carrinho. Porém, não vai ter Uber, não vai ter táxi, não vai ter bicicleta, não vai ter nada. Você vai ter que colocar tudo na sacola do supermercado e vai ter que levar. E aí, qual que é a conta que a gente faz? Puta, mano, uma TV! Ah, mas eu vou ter que levar até em casa, nas costas, 150 quilômetros? Ah, eu nem queria tanto uma TV assim. Mano, é um carro. Um carro? Que carro? Uma Lamborghini. Uma Lamborghini? É, mas você vai ter que pegar uma corda e vai ter que puxar uns 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros? Uma Lamborghini? Ah, não queria tanto uma Lamborghini assim. E aí, quando você olha pro cara e fala assim, mas também é fácil pra você, né? Você morar na casa que você mora, você tem as coisas que você tem a mulher que você tem. Pensa o seguinte,
Você só olha pro cara quando ele tá na casa dele com a Lamborghini. Você só olha pro cara quando ele tá com a TV de 52 polegadas na parede. Mas você não tava disposto a pegá-la nas costas e andar os 40 km com ela. E olha, a gente é muito burro. Por que a gente é burro? Porque se você pegar todas as sacolas na mão, tudo, vai doer pra cacete ou não vai doer? Quem já carregou sacola sabe, mano. Eu lembro quando eu era criança, eu ia com a minha mãe no supermercado, eu fico até emocionado com isso, porque a gente passou muita dificuldade, né? E tipo, eu lembro que a minha mãe, ela trabalhava de empregada doméstica, ela me pegava na creche, e a gente passava no mercado que chamava Confiança, o nome do mercado. Era lá em Sarandi. E aí a gente pegava a sacola, mano, e minha mãe, ela dava uma sacola pra mim carregar, eu ia andando junto com ela, assim, a pé. E era muito louco, mano, porque eu lembro que a minha mãe, mano, minha mãe é foda, mano. A minha mãe, ela pegava a sacola, ela vinha com um monte, mano, mas um monte de sacola na mão, velho. E quando a gente não tinha carro, não tinha nada, não tinha Uber, se tivesse nem dinheiro pra pegar Uber, tinha nem cartão de crédito e inteira. A minha mãe, mano, ela chegava com a mão assim, parecia que ia amputar os dedos, sabe? O dedo tudo roxo, porque ela fazia a compra do mês e levava na mão sozinha, mano, tá ligado? E ela dava umas 2 sacolas pra mim, e eu ali, podia ter uns 5 anos, tá ligado? Andando com ela assim, eu tô ajudando a minha mãe, tá ligado? Com a sacola assim, mas não era nada comparado com o que ela tava fazendo, sabe? E, mano, ela chegava assim com as mãos, assim, que você via aquelas marcas fortes no dedo assim, e a linha da sacola fininha, assim, de tanto esticar, assim, sabe? E ela tinha que fazer isso, entendeu? Hoje em dia a gente não faz mais isso. Você não vai andar com a compra do mês inteiro, sei lá, uns 5 quilômetros, 6, sei lá, até chegar na tua casa, entendeu? E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Sabendo que existe um processo natural do nosso corpo que faz com que ele consiga se adaptar com a situação mais absurda que você possa passar, por que a gente não faz? Porque dói. O processo de adaptação dói. Então, ou seja, quando o cara vai na academia e pega os pesos, o que ele tá fazendo? Ele tá simplesmente elevando o nível de tensão, ele vai quebrar todas as fibras, vai romper e tal, o corpo vai ficar todo zoado. Mas ele fala, mano, isso não vai ficar assim, cara. Você tá pegando um monte de peso, sabe o que não vai fazer? Não vai multiplicar as fibras pra você conseguir pegar todo esse peso. Demorou? Fechou. E aí quando vai ver, o cara fica forte. É o corpo se adaptando à rotina que você criou pra ele. Então, ou seja, cada vez que você leva o nível, o teu corpo faz o quê? Ele acompanha, ele se adapta, ele cria uma nova realidade pra você fazer que você permaneça nela. Então, se você mudar, por exemplo, pra um país que tem pouco oxigênio, tipo, acho que é o Peru, não é? Que tem pouco oxigênio, que é grandes alturas, o seu corpo, os batimentos cardíacos diminuem, o seu corpo se adapta pra fazer com que você consiga sobreviver com menos oxigênio. Ou seja, independente da situação que você colocar o teu corpo, ele vai se adaptar e ele vai criar uma nova realidade para fazer com que você consiga passar por essa dificuldade. Só que tem uma coisa, você é um magrelo, chassi de grilo, fuleiragem, que não tem músculo. E se você quiser, você pode se tornar o cara mais forte do mundo. Mas tem um preço, vai doer. Porque esse processo de adaptação, de criar novas coisas, ele é muito doloroso. E dói pra cacete. E é por isso que a frase diz, sem dor, sem ganho. Então você tem que pensar o seguinte, você quer chegar? Eu quero! Vai doer, eu não quero. Todo mundo quer ter a vida dos sonhos, mas raras pessoas estão dispostas a pagar o preço, a suportar a merda da dor. E é muito simples depois você olhar pro cara e falar, ah, pra você foi fácil. Não. Eu simplesmente me dispus a sofrer e a suportar todas as dores que você simplesmente se recusou a passar por elas. E é por isso que agora eu tô onde tô, e você vai poder olhar pra você e falar, é por isso que agora eu tenho o corpo que eu quero, é por isso que agora eu tenho a esposa que eu quero, é por isso que agora... Eu não tô falando de mim, tá? Porque eu falei o corpo que eu quero, não. Eu tô chegando, homeostase. Calma aí que eu tô me adaptando. Entendeu? Então, você tem que pensar. No supermercado da vida, você não tem um carrinho, você tem um container, você tem um avião de carga. Você tem quantas viagens você quiser fazer. É tudo teu, absolutamente tudo teu. Escolhe o que você quer pegar e pega, mas saiba que vai ter um preço. Você tá disposto a pagar o preço? Você tá disposto a suportar a dor? Porque muitas vezes o cara olha para R$1 milhão e fala, mano, 1 milhão? Nossa, se esse dinheiro caísse na minha conta, é a mesma coisa. Se a gente pegar agora R$1 milhão, quanto pesa R$1 milhão? Em moeda. Porque na vida não é fácil, você não vai pegar tudo em nota de 100, vai pegar... Não é igual nos filmes não, querido. Vai vir aquela maletinha bonitinha numa Mercedes e você vai com aquela algema com a maletinha. Vim pegar o meu 1 milhão. E é fácil, né? Não. É em moeda de 5 centavos que você vai carregar esse 1 milhão. Você tá disposto a carregar o peso do 1 milhão? É a mesma coisa. Seja dinheiro, seja uma pessoa, seja uma TV, seja uma viagem, sejam coisas, sejam situações. Tudo tem um preço. Então quando você olha pro cara e fala, ah, 1 milhão, ah, aquela casa, ah, aquele carro, ah, aquele tudo. O mesmo carrinho que foi dado pra você, foi dado pro outro cara. Ele encheu o carrinho e ele carregou. Nunca foi mais fácil. Nunca vai ser mais fácil. Mas ele simplesmente entendeu que aonde eu colocar a régua, o meu corpo chega. Então é você que determina. O que vai determinar até onde você vai chegar é a quantidade de dor que você está disposto a suportar. Você tem que lembrar sempre disso. Sem dor, sem ganho.